Que isso? Por que eu tô sentindo que vocês estão... Não, tá vendo? Jamais. Não, né? Heresia isso. Ah, tá. Sei lá, mas de repente percebi que vocês estão falando mal do pastor aí. Jamais. Eu nunca fiz isso. Não, né? Tá bom. Romanos capítulo 1, versículo 16, foi o versículo que a gente falou semana passada, né? Versículo 16 e 17. Nós fizemos uma introdução a Romanos, né? Que é um dos... O poder que Romanos tem, ou que está escrito em Romanos, ou que Deus faz através de Romanos, é algo inexplicável. Né? Nós vimos na semana passada que Lutero teve encontro com Cristo em Romanos, Agostinho em Romanos, e até o mais maluco de todos, John Wesley, também em Romanos. Porque John Wesley, ele tinha uma questão com a salvação dele, né? Ele tinha uma questão soterológica profunda, né? Ele tinha um mal que rondava ele. Se você lê o Diário de John Wesley, eu tenho o Diário de John Wesley, se você ler, você vai ficar meio desesperado, assim. Num trecho, num dia ele tá... Acabei de conversar com meu amigo X e eu acho que estou salvo. Aí no próximo dia ele... Eu falei alto com alguém, não estou mais salvo. Acabei de perder a salvação. Aí no outro dia ele... Tô salvo de novo. Era assim, John Wesley... Então até ele também... Romanos o pegou de jeito, né? Eu não vou falar sobre o texto exatamente desses dois hoje, porque quero deixar para mais para frente, exatamente quando a gente tratar desses textos, a gente vai falar exatamente qual foi o encontro e quais são os relatos. É engraçado que eu estava lendo em casa os meus comentários de Romanos, e um deles, o John Stott, ele cita o John Wesley, né? E aí quando ele citou o John Wesley, eu falei assim, eu acho que eu tenho um diário de John Wesley. Aí eu fui procurar para ver se estava em casa, que algumas pessoas pegam o livro do pastor e não devolvem, né? Algumas duas pessoas. Um não tá aqui hoje, Gustavo. Aí eu fui procurar para ver se estava em casa, e estava lá em casa, o diário de John Wesley. Aí eu abri e aí li letra por letra, né? Que lá tava só um pedacinho, um trechinho de John Wesley tendo esse encontro. Mas no sábado, no domingo passado, perdão, pra gente não perder muito tempo, nós falamos a respeito de Romanos capítulo 1, fizemos uma introdução a Romanos, falamos do poder da carta de Romanos e do poder daquilo que Paulo está escrevendo aos Romanos, da intenção de Paulo em criar proximidade com os romanos. Vocês se lembram disso? Eu falei na semana passada que Paulo tem uma intenção muito clara no início da carta pelos vocativos que ele utiliza. Então, meus, minhas, eu. Ele está tentando criar uma proximidade com os romanos, por mais que ele não tenha fundado a igreja de Roma. Não foi ele que fundou e muito provavelmente Paulo nunca visitou a igreja de Roma. Mas pode-se imaginar que Paulo conhecia algumas daquelas pessoas, né? Então nós falamos sobre tudo isso, falamos que o Evangelho de Deus é poder para a salvação. Nós falamos também que Paulo cita que ele não se envergonha do Evangelho. Nós falamos também que, para além de não se envergonhar do Evangelho, Paulo se responsabiliza por aquelas pessoas, mesmo não conhecendo a igreja, mesmo não tendo fundado a igreja, mesmo não sendo o pastor da igreja. Ele se responsabilizou por aquelas pessoas. Então hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia num dos textos ou dos trechos mais difíceis, que é Romanos capítulo 1, no versículo 18. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente tem pavor desse texto. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. E como eu disse, nós falamos na semana passada sobre os versículos que eu já citei aqui. E nós começaremos hoje essa exposição com uma pergunta. Qual que é a necessidade que Paulo nos diz de conhecermos que somos responsáveis pela pregação do Evangelho? Se nós pudéssemos conversar com Paulo, ele está respondendo algumas perguntas invisíveis no texto. Paulo diz assim: olha, eu me responsabilizo por vocês, entre gregos, sábios, gentios, bárbaros, eu me responsabilizo por vocês. Por quê, Paulo? Se nós pudéssemos perguntar, ele fala: porque eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Mas por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Porque ele é poder de Deus para a salvação. E ele termina o versículo 19 falando que, o versículo 17 falando que o justo viverá de fé em fé e viverá pela fé. E a outra pergunta que nós podemos fazer nesse diálogo com Paulo é justamente a necessidade desses textos. Se o justo viverá pela fé e o Evangelho é poder de Deus para a salvação, e nós não devemos nos envergonhar e devemos nos responsabilizarmos a partir disso, nós chegamos então a esses versículos sobre a ira de Deus, que é a consequência de quem não se responsabiliza. Só que antes de chegar sobre a ira de Deus, eu queria contar uma história para vocês. Porque esse tema da ira de Deus talvez seja um dos mais difíceis da Bíblia. Ira de Deus, a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, né? E que uns acreditam que Jesus morreu para todos, outros acreditam que não, que foi só para os eleitos e tal. E Paulo, nessa carta, ele não argumenta um tipo de salvação para todos, mas ele argumenta um tipo de conhecimento inevitável a todos. Então ele não está querendo responder aqui de que a salvação é para todos e nem nada do tipo. Na verdade, o que nós entendemos na carta de Paulo aos Romanos é que existe uma eleição incondicional. É um problema para os nossos amigos arminianos, Romanos 7, 8 e 9. Porque Paulo está argumentando que existe uma eleição incondicional, mas esse não é o tema do que eu vou falar aqui hoje. Eu me lembro da minha tia, eu já trouxe alguns exemplos dela aqui, mas eu me lembro dela argumentar algumas coisas sobre a justiça de Deus quando eu era criança. Ela dizia algo como fazer o bem sem olhar a quem. Eu não entendia muito por que ela falava isso o tempo todo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Parecia que ela estava gritando com as atitudes dela, porque quando eu percebia o que minha tia estava fazendo, ela realmente, o vizinho que às vezes estava falando mal dela, o vizinho que era mal dentro da comunidade, mesmo assim a minha tia ajudava. As pessoas que muitas vezes eram mal vistas dentro da rua da minha tia, mesmo assim ela estava ajudando essas pessoas. E eu entendi uma coisa: a salvação, meus amigos, um do outro, ou se a salvação é para todos, ou se a salvação não é para todos, ou se a morte de Jesus é suficiente para todos, ou se a morte de Jesus não é suficiente para todos, ou se a morte de Jesus não é para todos, não é uma discussão para a igreja. Eu e você não temos que estar preocupados com isso. A nossa responsabilidade é na pregação do Evangelho. A salvação pertence a uma só pessoa, Jesus Cristo. Só Ele. Então, quando minha tia argumentava que nós deveríamos fazer o bem sem olhar a quem, parecia que ela estava falando coisas pétreas do Evangelho. A nossa preocupação é na pregação do Evangelho. Eu queria que você se concentrasse nisso hoje. Para além das nossas diferenças soteriológicas, se é que aqui nós temos. E Gerard Manley Hopkins diz o seguinte, num poema maravilhoso, em Grandioso Deus: o mundo está carregado da grandeza de Deus. Ele romperá em chamas, como brilho em folha sacudida. Ele se acumula em grandeza, como escorrer do óleo espremido. E aí nós chegamos, então, na primeira questão. O que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Se eu te perguntasse hoje aqui, o que você responderia para mim? O que é a ira de Deus?
Talvez a nossa primeira resposta seja espelhar em Deus o nosso sentimento humano. Olhar e falar assim, ira de Deus é Deus revoltado com alguém. Se alguém fez alguma coisa, Deus foi lá e acabou com aquelas pessoas. Talvez quando eu falei ira de Deus, ou quando nós citamos ira de Deus, ou quando eu li ira de Deus aqui, provavelmente você se lembrou do Antigo Testamento. Você falou, ali tem ira de Deus, com toda certeza. A Bíblia argumenta, e Paulo também fala, sobre 3 tipos de ira de Deus. E nós vamos nos ater a um só hoje. Mas as iras de Deus argumentadas no Evangelho e também por Paulo é a ira do juízo vindouro, ou seja, Deus há de julgar vivos e mortos, sim ou não? É o que diz o Evangelho. Deus há de julgar todos os pecadores, todas as pessoas. Também existe um tipo de juízo administrativo. Não é investigativo, tá, gente? Isso aí não existe. Tá bom? Juízo investigativo, isso aí não existe. Isso aí é heresia. Juízo administrativo, que é justamente quando um povo está sobrepondo outro povo ou violentando outro povo, como nós vemos no Antigo Testamento, e a nossa visão é que a gente vê Deus profetizando através da boca de um profeta num livro, e no outro vem uma ira, a gente fala, meu Deus, foi muito rápido, foi em um ano. Mas não, às vezes são séculos de profecias para que o juízo viesse. Então esse é um tipo de juízo administrativo. Deus vem com o seu juízo porque é necessário. É necessário que ele venha de encontro com aqueles que estão sendo violentados, com aqueles que estão sendo vilipendiados. Então esse é um tipo de juízo administrativo. Mas o juízo que nós vamos falar aqui é esse terceiro juízo, que é o juízo revelado. É o juízo revelado de Deus. Paulo está tratando desse tipo de juízo aqui, desse tipo de ira aqui. E aqui, o objetivo de Paulo não é dizer que Deus está irado como um sentimento humano. E nós não podemos desatrelar o versículo 16 e 17 do versículo 18. Não podemos, porque quando Paulo está argumentando sobre justiça, quando Paulo está falando sobre justiça, a justiça não está desatrelada da ira de Deus, porque a ira de Deus está atrelada à justiça dele. A ira de Deus não é um sentimento, e eu vou dizer de novo, de meu e seu, de quando nós estamos nervosos com alguém ou chateados com alguém, aí a gente vai lá e se ira. Não é esse tipo de ira. Não é esse tipo de ira. A ira de Deus é revelada através do seu juízo. Por quê? A cruz de Cristo é a consumação dessa ira revelada de Deus. Sim ou não? Está muito claro para a gente isso? A ira revelada de Deus tem sua consumação na cruz do Calvário. Nós falamos de outros tipos de ira. Nós falamos da ira vindoura, que é o juízo dos pecadores, certo? Falamos da ira administrativa ou do juízo administrativo, mas nós estamos falando aqui da ira revelada de Deus. A ira revelada de Deus é a ira contra o pecado, contra a depravação humana. E essa ira contra o pecado e contra a depravação humana, ela foi despejada em Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Então o objetivo de Paulo é apontar que a salvação deve ser buscada através de Cristo, do seu Evangelho. E o outro objetivo de Paulo, falando sobre a ira de Deus, é dizer, Deus não é neutro. Não há neutralidade em Deus. Não há leniência em Deus com o pecado, com a injustiça. Deus é bondade, mas é justiça. Ele é amor, mas é ira. Para o judeu e também para o gentil, que é a argumentação da carta de Paulo. Está colocando todo mundo no mesmo bolo e está falando, vocês estão tudo ferrado. Está todo mundo ferrado. Está colocando a gente nesse bolo também, falando assim, ó, está todo mundo ferrado. Vocês são indesculpáveis. E aí você pode me perguntar, por mais que eu já tenha dado um panorama aqui a respeito disso, o que provoca a ira de Deus? Eu não quero provocar um terror aqui em você, pelo amor de Deus. Mas o que provoca a ira de Deus? E Paulo diz, no primeiro versículo 18, impiedade,
em injustiça. Sim ou não? Quer conferir aí? Impiedade e injustiça. O que é impiedade? Afinal de contas, impiedade é o nosso pecado contra a divindade. Impiedade é a nossa insubordinação ante ao divino. Porque impiedade significa simplesmente o contrário de piedoso. Se eu falo que você é piedoso, você vai se sentir honrado, não vai? Você fala, você é uma pessoa piedosa, né? Uma pessoa devota, uma pessoa... Quando eu falo para você de piedade, você já lembra logo de alguém que ora bastante, de alguém que faz o bem, sim ou não? De alguém que está em constante reflexão com o divino, com o eterno. Sim? Impiedoso é aquele que está contra Deus, deliberadamente contra Deus. E injustiça, e aí o exemplo que nós podemos utilizar aqui é Caim e Abel. Um era impiedoso, outro era piedoso. A história de Caim e Abel nos revela justamente isso. Um era impiedoso, o outro era piedoso. Um fez exatamente aquilo que Deus pediu, outro queria que Deus engolisse exatamente aquilo que ele queria. Ele queria dar o tipo de oferta que ele queria fazer como ele queria, e Deus não estava pedindo coisas materiais para Caim e Abel simplesmente. Deus estava subordinando eles à ordem dele, ao evangelho dele, perdão. E Caim se mostrou impiedoso. E a injustiça, também no versículo 18, nós podemos ver, que é o nosso pecado contra o próximo. A nossa corrupção, nossa depravação e a nossa leniência com a maldade. De novo, o exemplo aqui pode ser dado por Caim e Abel. Caim, para além de ser impiedoso, estar contra Deus, atentar contra Deus e contra uma ordem direta de Deus, ele ainda pune o seu irmão por causa da sua maldade. Injusto. E o que Paulo está dizendo é que nós, em outro momento ele vai dizer na carta, todos nós pecamos igualmente. E fomos destituídos da glória de Deus. No verso 19, Paulo argumenta para o conhecimento de Deus. Ele começa a falar sobre o conhecimento de Deus. Ele começa a dizer que o conhecimento de Deus, ele é inevitável. Todos conhecem e conheceram a Deus, de alguma forma. E aí muitas perguntas surgem na sua cabeça, quando eu falo sobre isso. Ou surgiram em algum momento, quando você ouviu falar sobre isso. E as outras civilizações, né? Você pode pensar, e quem não teve acesso à Bíblia? Que tipo de juízo é esse, né? Porque nós estamos falando de um contexto aqui que nossa civilização foi fundada pelo cristianismo. O nosso contexto é extremamente privilegiado. E aí a sua pergunta natural, a primeira pergunta que você faz é, meu Deus. E talvez se você for uma pessoa um pouco mais emocional, você já pensa logo assim, meu Deus, e as pessoas do Oriente? Ou da África? E essas pessoas que não têm nem acesso a... E os povos originários que não têm nem acesso a saneamento básico? Como assim? Que tipo de conhecimento de Deus inevitável é esse que Paulo está argumentando? Mas eu não quero começar respondendo isso, porque o texto ele vai responder isso. Eu quero começar respondendo primeiro, quem é Deus? É a pergunta que nós podemos fazer olhando para o texto. Se o conhecimento de Deus é inevitável, quem é Deus, afinal de contas? De novo, o nosso contexto privilegiado logo faz com que a nossa memória atribua Deus ao que nós lemos, ao que nós sabemos, ao que nós ouvimos. Mas se eu te perguntasse hoje, olha, sei o que você leu, sei o que você viu, sei o que você ouviu, quem é Deus? Você que é possível tirar o óculos da cosmovisão? É impossível, né? Lewis argumenta isso em Cristianismo Puro e Simples, é impossível. Todo o nosso julgamento está contaminado pela nossa cosmovisão, né? Pelo nosso óculos. Mas João capítulo 4, versículo 24,
Jesus diz que o Pai é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus nos deu algo que Ele mesmo não tem. Ou tem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Um corpo físico. O Pai é Espírito. E o escritor de Hebreus também, no capítulo 11, no versículo 3, ele chama o mundo criado de espelho. Então, Deus é Espírito e a criação, o mundo criado, tudo que nós vemos, é um espelho de Deus. Ou seja, Deus, ele não pode ser aprisionado por uma visão universalista de que Ele é todas as religiões. Deus não pode ser aprisionado por uma visão panteísta. Deus não pode ser aprisionado por uma visão em que nós cremos que Ele é a terra e que a terra é Deus. Deus não pode ser aprisionado porque essa é uma primeira compreensão, é uma compreensão muito rasa a respeito de Deus e não corrobora com a verdade. Alguns pregadores modernos, inclusive, argumentam a respeito disso, e assim, eu discordo diametralmente, né? A Bíblia discorda deles diametralmente, né? Não eu. Quem sou eu? Toda a criação presume uma ordenância desse Deus. E Agostinho, em Confissões 5, capítulo 6, ele diz o seguinte: interroguei a terra e ela me disse, não sou eu. Interroguei o mar e os abismos e disseram, não somos nós. Interroguei o céu, o sol, a lua e as estrelas e responderam, também nós não somos o teu Deus. E todos me disseram, Ele nos fez. Ou seja, Deus está acima da criação. Ele é Espírito, mas a sua criação revela quem Ele é. Hebreus capítulo 11, versículo 3, e o texto que nós estamos lendo também. E aí nós chegamos ao coração. Já que esse conhecimento de Deus é inevitável, todos nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque Deus se revelou a todos através da sua criação. Toda a criação presume que há alguém inteligente, inteligível, que criou e ordenou todas as coisas. Então, logo, é desse tipo de conhecimento que Paulo está falando aqui. Logo, ele está dizendo para nós, e argumentando aos romanos, e nos alcançando aqui hoje, vocês todos são indesculpáveis, mesmo que Jesus não tivesse vindo. Mesmo que eu não tivesse conhecido Jesus, mesmo que eu nunca tivesse lido a Bíblia, você assim, ainda assim é indesculpável. Porque a Bíblia, Jesus e o que nós conhecemos é o que nós chamamos de revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus não é labachúrias, não é você orar e Deus pisca aquela luz ali, aí piscou e aí você, foi Deus, isso foi lá. Isso não é revelação especial de Deus, isso é revelamento. A gente chama aqui, né? Pode ou não ser Deus, mas como é muito subjetivo, a gente não debate sobre essas coisas. Isso não precisa ser debatido, né? A revelação especial de Deus é a sua palavra, porque é objetivo, entende? A gente consegue saber que é a sua palavra. Agora, se eu falar aqui para vocês agora, olha, a partir de agora nós cremos que as famílias da igreja, elas têm que, cada um ter 3 esposas e 3 maridos. O que você vai falar pra mim? Sou doido. Mas a partir do quê? A partir do conhecimento que nós temos da Bíblia. Você entende? A minha revelação pessoal, ela não pode estar desatrelada à revelação especial de Deus. Tudo que nós precisamos saber de Deus, não tudo que Ele é, tudo que nós precisamos saber de Deus, Ele se fez conhecer através da criação, através da sua palavra, certo? Então, a sua palavra, a Bíblia, é revelação especial de Deus.
e a natureza é o que nós chamamos de revelação natural de Deus. Quando você olha o ecossistema inteiro da criação, ou do que foi criado, você começa a observar que tudo tem a sua ordenância. Nós deixaríamos de existir se as abelhas deixassem de existir. Você tem noção disso? Se somente as abelhas deixarem de existir, eu e você não teríamos o que comer, porque são as abelhas responsáveis por levar pólen, e nesse caminho que as abelhas fazem, elas fazem com que as plantas e a terra seja arada de maneira natural. Se só as abelhas fossem tiradas do nosso ecossistema, eu e você não existiríamos. Aí como você pode olhar para tudo isso e falar, isso aí não é de alguém inteligente, não veio de um ser inteligível, então portanto se ele não apareceu na minha frente aqui agora e eu não tive um encontro sobrenatural com Deus, eu não farei nada do que precisa fazer. Mas esse é um argumento pós-moderno. Essa é uma visão pós-moderna, eu e você. Porque os povos originários e os povos antigos, eles não eram de forma alguma contra Deus, no sentido de ser contra Deus a civilização inteira. Nós é quem argumentamos contra Deus, de maneira mais veemente. Nós é quem tapamos os nossos olhos. Nós é quem asfaltamos as veredas das nossas vidas. Nós, enquanto civilização moderna, ocidental, é quem argumentamos desse jeito. Porque nós somos a pós-modernidade, ela é justamente esse pressuposto existencialista, sensorial. Então se você não sente, se não arrepiou sua pele, então logo Deus não existe. Mas isso é um pressuposto que só nós aqui fazemos. Aí você pode argumentar outros motivos, eu não vou tratar de todos aqui. Só uma reflexão. Mas todas as religiões criadas pelo homem pressupõem expiação. Como assim? Expiação. Expiação é pagamento, correto? Sim ou não? Expiação é pagamento. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, correto? Então, em Cristo, agora nós somos salvos. Porém, as civilizações antigas pressupunham expiação e pressupunham pagamento. Sacrificavam animais, não é verdade? Sacrificavam até seres humanos, crianças. Existem muitas crenças diferentes, eu não vou abordar todas aqui, mas todas as religiões antigas pressupõem expiação, algum tipo de expiação, algum tipo de pagamento, ou seja, há uma moral, assim como argumenta Lewis em seus livros, do Cristianismo Puro e Simples, assim como ele argumenta também em Abolição do Homem, que há uma moral que sobrepõe a nossa compreensão de Bíblia, de Jesus. Há uma moral, o caráter de Deus foi revelado em sua criação de tal maneira e de maneira tão inevitável que todas as civilizações buscaram essa expiação. Todas as civilizações buscaram essa reconciliação com o divino. Todas. Então, como nós podemos olhar para o texto de Paulo, o que Paulo está dizendo aqui, e falar simplesmente, olha, eu não consigo compreender o porquê que as pessoas são indesculpáveis, todos os seres humanos são indesculpáveis. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um anseio plantado em nós por eternidade. Há um anseio que sobrepõe a nossa compreensão por eternidade. E não, né? Não é aquele buraco do tamanho de Deus, assim, que a galera fala. Não é isso. Não é isso. Deus em sua totalidade não cabe em nós. Ele escapa. Escapou tanto que até Pedro não entendeu direito algumas coisas, né? Escapou tanto que em certo momento ele estava com uma multidão de mais de 5.000 pessoas e mandou todo mundo embora. Ainda olhou para os 12 e falou assim, vamos embora também. E aí Pedro fala uma coisa que não é dele, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida.
Se existe um desejo de expiação, existe culpa. Existe consciência de certo e errado. Por mais que nós possamos argumentar em outro momento, que tipo de consciência de certo e errado para os povos originários, ou para outras religiões, ou para povos mais antigos. Mas, de novo, esse não é o objetivo da nossa exposição de hoje. Se existe desejo por expiação, existe culpa. Você já nasceu culpado. Você já nasceu se sentindo culpado. Tem uma música que eu escrevi que na música, essa música é extremamente existencial, né? Ela é bem existencial. Então, não é um louvor, tá, gente? Não é louvor, é arte, que também fala da eternidade, mas não é um louvor. Eu argumento na música que existir é naufragar, né? E a nossa esperança é esperar que aquele que pressupôs, né, que um de nós seja essa resposta. Porque é exatamente essa sensação que eu tive existencial. Quando você menos pensa, você nasce. Você nem pensa para nascer, né? Mas enfim, você nasce, você está no mundo, muitas vezes você não foi nem planejado. No meu caso, eu não fui planejado. Não sei se todos vocês aqui foram planejados, mas eu não fui. Não fui planejado, nasci numa família disfuncional, foi uma loucura a minha infância. Daqui a pouco eu estava num carrinho de Yakult, vendendo Yakult com a minha mãe, nas avenidas de São Paulo. Depois tive que lidar com a consciência e entender que meu pai não gostava tanto assim de mim. E aí a gente cresce, mal tá pronto para maturidade, e a nossa idade vem, né? Porque os estudos mais avançados dizem que a adolescência termina com 25 anos. Tem gente tentando dizer que termina com 32. A galera tá se passando, né? A galera tá se passando. O pessoal tá exagerando. Tá envelhecendo esse mas é verdade. Nós vamos aumentar isso. Nós vamos ter que aumentar. A galera não, né? É que o pessoal não quer casar, né? Tem a galera que não quer casar. Aí eles, não quero casar. Então, ó, gente, com 40, tá bom? Deixa de ser adolescente. Então essa foi a minha sensação existencial, né? E eu me lembro que e essa música ela faz um claro, esse trecho ele faz uma clara alusão a Jonas, né? É uma clara alusão a Jonas, que naufragou. Mas o fim de Jonas não foi o naufrágio, né? Mas essa minha relação com a vida sempre foi de naufrágio, de culpa. Mas isso não é uma coisa que está em mim somente, está em você também. Se eu fosse um pregador pilantra, um falso profeta, eu poderia falar aqui algumas palavras que você acharia que eu estou falando da sua vida. Mas na verdade, existe um mal comum. E esse mal comum é a nossa queda. Por isso, nós sentimos culpa. Por isso a culpa, meus amigos, como tentam argumentar os ateus de Facebook, que foi o cristianismo que impôs essa culpa, é mentira isso. Não, porque o cristianismo é só pecado. Que é mentira, não caiam nessa. Vocês são mais, estão falando para os adolescentes ali, não caiam nessa. Não caiam nessa, que isso aí é mentira. Toda religião pressupõe culpa. Toda religião pressupõe culpa. Eles matavam crianças para que o Deus deles não os punissem, porque eles acreditavam que quando caísse um trovão, a gente desagradou o Deus X, vamos ter que matar alguém. Era assim. Ou vamos ter que matar um animal. Meu Deus, choveu muito, vamos ter que sacrificar alguém. Era assim. Então toda religião pressupõe culpa. Adão, no momento em que come do fruto, se esconde atrás dos arbustos, ao ser impelido pela procura de Deus, por causa da consciência que logo o afetou da sua desobediência. E desde aí, todos nós nos escondemos atrás de ritos,
atrás de escapar da justiça divina, por nossas incansáveis e inevitáveis transgressões. Todos. Paulo encerra argumentando que esses homens que foram alcançados por Deus de maneira inevitável, por intermédio da sua criação e daquilo que foi criado, ele tendo então conhecido, tendo essa consciência do divino, tendo essa consciência da culpa, tendo essa necessidade de expiação, mesmo assim, negaram a Deus e não se arrependeram. Daí então, a ira de Deus é revelada àqueles que se rebelaram de forma intencional contra Deus. E de novo, eu repito para ficar cravado na sua cabeça. Negaram de maneira consciente, porque a criação é também conhecimento de Deus. Alguns escolheram fingir que nada disso existia, a confrontar o anseio de conhecê-lo. E esse é meu apelo para você hoje aqui. Para que você se debruce no conhecimento de Deus. John Donne, que era um clérigo da igreja anglicana, ele era um clérigo da Catedral de São Paulo, ele não era qualquer clérigo, mas não a Catedral de São Paulo daqui, tá? De Londres. Ele escreve o seguinte em um de seus sonetos: bate, coração meu, Deus em três pessoas, pois ainda apenas sopras, brilhas, procuras consertar, para que eu me erga e fique firme, lança-me, curva-me, quebra-me, sopra-me, queima-me e faz-me novo. Eu, como uma cidade usurpada por outro, trabalho para admitir-te, mas aí sem proveito. A razão, teu vice-rei em mim, deveria defender-me, mas está cativa e prova-se fraca ou falsa. Ainda assim, eu te amo profundamente e gostaria de ser amado, mas estou prometido ao teu inimigo. Divorcia-me, desfaz ou rompe esse nó outra vez. Leva-me a ti, aprisiona-me, pois eu, exceto se tu me cativares, jamais serei livre, nem jamais serei casto, a menos que tu me violentes. Eu sei que é muita coisa, depois eu posso mandar para você esse soneto, para você refletir. Mas as conclusões que nós podemos chegar aqui hoje, a primeira é: ninguém vive fora da revelação de Deus. Todos vivem sob luz suficiente para serem julgados. Todos. O segundo ponto aqui que nós podemos argumentar e concluir com essa exposição é que o problema humano não é a falta de informação, é a rebelião contra Deus. Esse é o problema humano. O homem não ignora Deus, ele resiste a Deus, porque é impossível ignorá-lo. A consciência, ponto 3, ela é um tribunal, não é uma escada. Ou seja, a consciência é onde nós sabemos a conhecer de Deus, mas ela não pode sozinha nos levar a Deus. Entende? Ela não pode conduzir a salvação e nem aprisionar a salvação. Ou seja, só saber não é conhecer.
Ponto 4 que nós podemos concluir aqui com essa exposição é: a cruz é o único lugar onde a ira encontra descanso. É o único lugar. Como escaparemos da ira de Deus? Só por intermédio de Jesus.